Que bom estar na igreja no sábado pela manhã. E eu penso que você também gosta desse momento. É um momento especial, é o melhor momento da semana, assim Deus se agrada que seja. Gostaria de reforçar aquilo que foi dito aqui pelo Paulo, com respeito a esses dois motivos de oração, duas pessoas que precisam das nossas orações. O Paulo intercedeu agora de joelhos pelo garoto Lucas, né, e o pastor Lula. Pastor Lula é membro da família Puertas, parente, né? E muitos aqui conhecem a sua trajetória como pastor, da sua luta com problema de saúde lá de longa data, e agora é um diagnóstico mais sério, e ele terá que submeter essa cirurgia na segunda-feira, pela manhã, de extração de um tumor na cabeça. No sábado que vem era para ser o pastor Lula que pregaria para nós. Então vamos orar por ele, pela sua família, por esse garoto também. Só corrigindo, ele não tem 6 meses de vida, né, como um prognóstico, mas ele tem a idade de 6 meses. É uma criança tenra ainda, que já tem esse diagnóstico, né, bem complicado, mas para Deus tudo é possível. Só lembrando, irmãos, e reforçando a questão do acampamento. Estamos a 1 mês do acampamento jovem. As inscrições estão abertas. Se você encontrar aí a Patrícia, o Taylor, o Henrique, a Carol, faça a sua inscrição, porque tem pouca vaga. E pelo que foi projetado, vai ser um local, assim, um acampamento especial. Vamos ler o texto que está projetado. São Lucas capítulo 6, nos versos 6 a 11. Lucas 6, versos 6 a 11. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Essa narrativa nós encontramos também em outros evangelhos, em Marcos, com outras palavras, alguns detalhes diferentes. Mas o fato é que era um sábado como hoje, havia uma igreja, sinagoga, como hoje temos a igreja. Havia um culto, como nós estamos agora no culto. Havia uma liturgia neste culto, na sinagoga, não igual, mas com algumas semelhanças do nosso culto. Pregação, leitura da palavra, cânticos. Havia o pregador, e naquele dia era Jesus. O relato sugere que uma parte daquelas pessoas que estavam na igreja, que compunham a congregação, saiu daquele culto muito bem. Saíram vibrando, festejando. Agora, uma outra parte daquela congregação, e julgo eu ser a maior parte, saiu do culto naquele sábado muito mal.
o culto fez muito mal a eles. E agora, irmãos, peço licença para introduzir com a primeira pergunta de hoje. Como você tem saído da igreja nos cultos? Para agora e pense um pouco. Faça uma rápida retrospectiva, uma introspecção quanto a essa questão. Como você tem saído dos cultos? E eu gostaria de fixar essa questão durante toda a mensagem. E esse questionamento: vir à igreja no culto tem feito bem a você? Você tem saído daqui assim como entrou, pior ou melhor? Por que que o culto, segundo a narrativa, segundo aquela história real, que ela é um exemplo, uma amostra, por que o culto tem feito mal a algumas pessoas? Porque alguns de nós, espero eu que seja a minoria, têm saído da igreja com uma sensação de fracasso, de talvez ressentimento, como diz a própria experiência dos escribas e fariseus, com raiva. Eu quero pensar do texto que está projetado, a introdução da história, diz que os escribas e fariseus Jesus estava ensinando, e eles estavam o quê? Observando. Jesus subiu para pregar e eles colaram os olhos em Jesus, era o pregador do dia. Eles estavam observando, note, nós somos racionais, nós desenvolvemos a capacidade de observação ao longo da vida, nos tornamos escrutinadores, observadores, analíticos. Acentuando mais ainda esta nossa característica, nós somos da geração do sofá da televisão. Nós nascemos e crescemos diante de um aparelho que nos envolve, toma o nosso tempo, e não adianta alguém dizer, não, isso não acontece comigo. Todos, por alguns momentos do dia, ou de alguns dias da semana, se prendem a esse aparelho, com coisas boas ou não, isso não é a questão agora. Mas essa cultura do sofá da televisão, faz de nós mais observadores e espectadores. Nós carregamos para o sofá e ali ficamos com o nosso controle remoto, e a cultura do espectador cria dentro de nós, e eu falo por mim mesmo, duas coisas. Primeiro, eu me torno exigente, crítico. Por quê? Porque aquilo que é apresentado na televisão, seja até um comercial, e eu sou daqueles que gostam de comercial, acho que ali são peças criativas de publicidade, tem muita coisa que ensina a inteligência humana ali, de persuasão, de passar uma ideia e vender um produto. Então a gente passa a admirar a qualidade. Isso me deixa cada vez mais crítico. A segunda coisa, além de me tornar cada vez mais exigente, a cultura do sofá da televisão me torna, como posso dizer, com aquela sensação de ter o controle nas mãos. E exatamente, eu tenho o controle nas mãos. Porque se alguma coisa não me agrada, eu aperto um botão e muda, e eu tenho outras opções. Então note, gente, nós somos produto dessa geração, nós somos dessa geração, nós somos espectadores e observadores, espectadores, como eu e você, habituados a espetáculos, todos os dias, vimos a igreja. E o culto, para alguns de nós, acaba não fazendo bem, porque aqui não temos espetáculo.
muito do que se faz aqui, e muitos daqueles que fazem, não são profissionais. Fazem na boa vontade, fazem o seu melhor, mas nós como espectadores, criados, acostumados, treinados a observar e a criticar e a exigir, sofremos com essa síndrome moderna. São João capítulo 4, 23, Jesus naquele encontro com a mulher samaritana, chegou um momento do diálogo em que Jesus disse para ela o seguinte, e isso vem ao nosso encontro, exatamente nessa mensagem. Ele olhou nos olhos dela e disse o seguinte, olha, agora, o momento é agora, é hoje. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus disse isso para aquela mulher e disse para nós, está dizendo para nós, Deus está à procura hoje de verdadeiros adoradores. Bem, se Deus espera que nós sejamos verdadeiros adoradores, então o oposto de verdadeiro adorador, talvez não seja o falso adorador, nesse contexto, mas seja o mero espectador. Podemos colocar dois tipos opostos e distintos, o mero observador, espectador, que vem à igreja nos sábados, e o verdadeiro adorador, aquele que Deus procura, aquele que Deus quer no seu time, aquele que Deus quer sentado nesses bancos. A pergunta agora é a seguinte, veja bem, você tem vindo à igreja como um mero observador, espectador, ou como um verdadeiro adorador? Quais as diferenças entre um e o outro? O que pensa um mero espectador durante essa hora que passamos aqui? E o que pensa um verdadeiro adorador? Essa narrativa que nós lemos, essa história, ela é interessante e própria, porque dela saltam 5 diferenças entre o verdadeiro adorador e o mero espectador. E é exatamente essas diferenças que nós precisamos entender para nos autodiagnosticar, para procurarmos nos tornar, se ainda não somos verdadeiros adoradores. Agora, começando, o nosso propósito é explorar essas 5 diferenças que nós encontramos nos comportamentos dessa história. Apesar de ser um relato, uma narrativa muito econômica, não temos muitos detalhes. Mas você vai perceber como delas saltam essas 5 características ou diferentes. A primeira característica que nós encontramos nessa história está ali no começo, quando diz que os escribas e fariseus estavam observando a Jesus enquanto ele pregava. E a primeira diferença é a seguinte, se você é um mero espectador, você vem à igreja para prestar atenção no desempenho do pregador, ou do mensageiro, se é na música, se é na pregação. Agora, se você é um verdadeiro adorador, você presta atenção na essência, na mensagem. Perceberam a primeira diferença? Quando Jesus subiu ao púlpito, eles colaram os olhos em Jesus, eles queriam ver como ele se desempenharia, como seria a sua performance no púlpito. Se você vem com a mente de um espectador, a sua absorção da mensagem vai depender totalmente do desempenho de quem está aqui. Se ele atinge as suas expectativas, se a sua oratória, se a sua locução, se a entonação de voz, se o conteúdo, se a sua persuasão, enfim. Se ele atinge o seu grau de exigência, se isso acontece, você vai absorver a mensagem. Se não, se você percebe que não atinge, o desempenho não está à sua altura, sabe o que acontece como mero espectador? Você vai fazer aquilo que está habituado no sofá. Você vai mudar de canal, só que você não tem um controle. Mas você muda de canal aqui.
E quantas pessoas, ou quantas vezes a gente começa a assistir um culto, a participar, a ouvir, e com 5 ou 10 minutos você já está longe. Você já passou por todos os canais disponíveis na sua mente. Se você vem com o coração de adorador, note, a sua atenção se prende à mensagem, mesmo que o desempenho deixe a desejar. E aqui, irmãos, eu faço um apelo, é um apelo a uma reeducação como pessoas, como adoradores, que é difícil. O verdadeiro adorador, segundo a ilustração que a gente vê, ele é uma abelha, porque a abelha, ela não busca, ela não escolhe uma flor pela sua beleza, pela sua aparência, pelas suas cores, pelas suas formas. A abelha, ela aterriza numa flor pelo seu néctar. E ela consegue extrair o néctar, mesmo que seja uma flor já com as suas pétalas um pouco já murchas, caídas. O verdadeiro adorador é como a abelha. Ele se detém no néctar. O culto na igreja fará bem a você, e note, grife isso, culto na igreja fará bem a você, quando você conseguir se prender à mensagem, independentemente do desempenho, da performance de quem estiver à frente. E como eu disse, para isso é preciso de todos nós uma reeducação, é preciso maturidade, é preciso disciplina e concentração. Avançando, a segunda característica que apresenta a distinção entre está no texto, quando chega e diz que os escribas e fariseus, eles estavam observando Jesus para acharem o quê? Para acharem o quê? No que o acusaram, ou seja, eles estavam caçando defeitos. E eu diria o seguinte, que o espectador, o mero espectador na igreja, ele vem à procura de falhas. Enquanto que o verdadeiro adorador, ele não se importa com elas, ou não permite que as falhas, os erros, os deslizes, as quebras de padrões, dentro de toda a liturgia, tire o foco, o desvie do essencial. E por que ali está projetado um juiz de futebol? Porque é exatamente assim que a gente pode ver o mero espectador na igreja. Ele vem à igreja assim como o juiz de futebol assiste ou acompanha o jogo. Durante 90 minutos ele acompanha os passos dos jogadores, os lances, cada jogada pensando no quê? Não olhando na genialidade, na criatividade, na habilidade do jogador, mas ele acompanha de olho nos erros, nas falhas, nas infrações. O mero espectador na igreja, ele acompanha tudo, vê tudo, mas preocupado em detectar infrações. Ele é um fiscal da igreja, um fiscal do culto, um fiscal de tudo. Ele tem um senso crítico exacerbado. Sabe, irmãos, crítica é uma coisa importante para nós. Nós temos que ser críticos. Críticos em relação a ideias, em outras questões. O senso crítico é um dom de Deus, mas a gente tem que equalizar isso, para que a gente não se torne num culto um mero espectador, um juiz de futebol. Para você entender isso, até se encaixar nessa questão, eu queria que você fizesse um teste, para saber se você tem sido mais um verdadeiro adorador do que um mero espectador. Pense no culto de sábado passado, não sei se você estava aqui ou noutra igreja. Faça o seguinte teste. Você se lembra da música que foi cantada? Da letra? Ou quando se fala na música, você lembra apenas que o playback estava alto, a bateria estava muito forte? Quando você
Você lembra das pessoas que se encontrou na igreja, ouviu na igreja? O que você se lembra? Você se lembra das necessidades, das palavras, do carinho que elas expressaram? Você só lembra de que tal irmã estava com uma maquiagem muito exagerada, ou que o vestido estava curto demais daquela jovem? O que vem à sua lembrança? O que ficou? Você se lembra do conteúdo mesmo da pregação? Eu não estava aqui, mas sei que o pastor Itaniel pregou e disseram que foi maravilhoso. Você se lembra do que ele pregou ou apenas lembra da sua performance? Ou você se lembra que começou tarde, atrasado e terminou tarde, a liturgia foi cumprida, foi maçante? Você se lembra de quem orou de joelhos e intercedeu pela igreja, assim como Paulo fez hoje? Ou como em alguns sábados você só se lembra de que o ancião ficou 6 minutos fazendo você de joelhos, calos nos seus joelhos? O que você se lembra? Dependendo das conclusões desse teste individual, dá para saber se você veio ao sábado, se você tem vindo à igreja, aos cultos, como um mero espectador, ou como um verdadeiro adorador, como um fiscal de tudo, um crítico de tudo, um juiz de futebol dentro da igreja, ou como uma pessoa que veio para adorar. Eu me recordo, dentro dessa questão de ser crítico, ser preso às regras exacerbadamente, quando eu era garoto, na igreja que frequentava ainda, pequeno, eu me recordo que um dia estava à porta da igreja e um diácono estava ao lado, acompanhando a entrada das pessoas, e um jovem, naquela época, aquela calça de boca de sino, aquele cabelo um pouco mais comprido, e ele estava entrando e com um chiclete na boca e mastigando, mascando chicletes, daquele jeito bem, ele queria que todo mundo soubesse que ele tinha uns chicletes na boca. E ele, ao tentar entrar aquelas portas de abre e fecha, tipo faroeste, quando ele se postou para empurrar a porta, o diácono voou e se colocou entre ele e as portas. E disse: aqui com esse chiclete você não entra. E aí se travou um diálogo muito suave, muito amigável, e foi preciso uma terceira pessoa interceder ali e evitar o pior. Como nós temos vindo à igreja? Qual é o nosso olhar dentro da igreja, em tudo que acontece para todas as pessoas? O verdadeiro adorador é aquele que, mesmo detectando, porque ele é sensível, falhas, defeitos nas pessoas e nos desempenhos, ele não se prende a isso. Ele vem em busca de outra coisa. A terceira característica que salta dessa história, que a gente pode distinguir entre o verdadeiro adorador e o mero espectador, nós encontramos nesse texto, nessa frase em que Lucas ali ele descreve, diz o seguinte: depois Jesus correu os olhos em volta, já quando o jovem, o homem que tinha a mão atrofiada estava diante dele, no centro da igreja, o que Jesus fez? Ele olhou em volta para todos. Agora, na tradução Viva, que espelha melhor a realidade daquele momento, diz que Jesus olhou um por um. E aqui estamos em muitos, eu não consigo olhar um por um. Mas eu não sei em quantos estavam, mas Jesus olhou um por um. Foi um olhar individual, um olhar exclusivo, olho no olho. Qual a importância disso? Sabe, irmãos, esse texto do livro Testemunhos Seletos diz o seguinte, que Deus vem à igreja, no culto, nesta hora, sabe para quê? Para ver você. Para se colocar justamente diante de você e olhar nos seus olhos. Jesus está aqui para fazer isso, não duvide disso. E o que esse texto nos revela, então, de suprema importância, é o que Deus vem fazer no culto. Ele vem com o único propósito de olhar nos seus olhos. Ele vem para se conectar
E aqui está a grande diferença entre o verdadeiro adorador e o mero espectador. O mero espectador vem à igreja para se entreter, enquanto que o verdadeiro adorador, ele vem à igreja para se conectar com Deus. Essa é a sua busca. Eu me lembro na época do colégio interno, a gente que tinha namorada no colégio, nos tempos antigos era assim, eram difíceis os momentos e escassos os momentos em que a gente se encontrava. Então, quando batia o sinal das aulas, terminava meio-dia, namorado, namorada, saía de onde estavam e se encontravam na fila do refeitório. E ali, quando a fila chegava quase próximo ali onde se servia, elas se separavam, moças de um lado, rapazes de outro, eram filas diferentes, eram caminhos diferentes. Você pegava o bandejão de um lado, a namorada pegava de outro lado. E enquanto você estava sendo servido ali, você já olhava para ela, e eu olhava para minha namorada, que hoje é minha esposa, e a gente já se comunicava com os olhos, onde vamos nos sentar. E ali várias mesas compridas, estreitas, e homens se sentavam de frente para as mulheres, não do lado. Era assim, a regra era essa. Mas isso era importante porque a gente tinha poucos momentos juntos. E o momento da refeição, quando a gente colocava a bandeja sobre a mesa, e um se sentava diante do outro, a gente tinha nossos 30, 40 minutos, 1 hora de conexão. Olho no olho. Tem coisa mais gostosa do que isso? Tem coisa mais assim, que mexe, que alimenta o sentimento, o vínculo, do que olhar nos olhos? É isso que Jesus vem fazer à igreja. Ele vem ficar diante de você, olhando nos seus olhos. Agora, como olhar nos olhos de Jesus? É fácil dizer, não, Jesus está aqui olhando nos seus olhos, mas como? Você olha nos olhos dele? Não. Agora, eu gostaria de explorar 3 questões aqui como resposta. Como pode acontecer essa conexão, que segundo esse contexto todo, ela é vital, para que o culto faça bem a você e você saia daqui melhor do que entrou. Primeira coisa que precisa acontecer, está no texto de Jeremias, que diz lá, que Deus falando, que também procura pessoas que o busquem de todo o quê? De todo o coração. E eu grifo essa parte do texto que diz, quando me buscares de todo o coração. Então isso significa, dentro daquilo que nós estamos falando, que vindo à igreja, entrando aqui, qual é a tua única busca? Ou você tem mais de outros interesses? Eu gostaria de apelar a você agora, o que você vem fazer aqui? No que você pensa? O que você vem buscar aqui dentro? Se a busca por uma conexão com Deus não for a sua única busca, então o culto não vai ser benéfico. Você vai perder essa hora. Infelizmente, às vezes, nós entramos aqui e nós nos diluímos em outras buscas. Eu me recordo quando era garoto, 15 anos, me lembro muito bem disso, na igreja que frequentava. Com 15 anos, moleque, eu vinha à igreja para ver a filha do pastor, que hoje é minha esposa. E esse era meu entretenimento, eu vinha para me entreter. E onde ela sentava, eu ficava olhando. Depois eu cresci um pouquinho mais, eu vinha à igreja para encontrar os amigos e marcar o horário do futebol do domingo. A galera dos jovens, a gente marcava o horário, era a hora do culto, a hora da igreja. A gente sentava junto e ficava ali, blá, 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 combinando. Depois eu fui para o colégio, e o colégio interno, fazendo teologia, é diferente. A gente redireciona um pouquinho os interesses. E eu me recordo que a gente ia para o culto no sábado, naquela igreja grande, bonita, solene, para ouvir grandes mensagens. Professores de teologia desfilavam ali com as suas pregações fantásticas, e a gente ia para copiar as ideias, para assimilar a inteligência deles. Era o interesse, a busca do momento. Agora, o que você vem buscar? Por que você está aqui? O que te traz aqui? Imagine
que se estivesse no meu lugar, ou eu mesmo, naquele momento no refeitório do colégio, sentado diante da minha namorada, tendo a oportunidade de comer, olhando nos olhos dela, e eu abaixasse a minha cabeça, enfiasse a mão no garfo e só comesse, e olhasse do lado e conversasse com o outro e não olhasse para ela, como ela se sentiria? Como ela se sentiria? Como Jesus tem se sentido nesse aspecto? Segunda questão, a primeira, como vimos, é buscar, ter a única busca aqui nesta hora, a conexão com Deus. E essa conexão só se dá se você faz disso a única busca. A segunda está em São João, no texto que nós citamos, mas não lemos. Mas aí está o texto, em que Jesus disse, Deus, o Pai, está à busca de verdadeiros adoradores que o adorem como? Em espírito e em verdade. E isso cabe muito bem nesse contexto, porque adorar a Deus em espírito, o que é adorar a Deus em espírito? Você não está olhando nos olhos de Jesus, mas você está sentindo o seu espírito. Você está tocando Ele através do seu coração, é uma conexão de coração. Por isso que a busca tem que ser intensa e única, tem que ser uma conexão de espírito. E talvez a parte importante aqui, mais importante, é adorar a Deus em verdade. Nesta hora em que os olhos de Jesus, do coração de Jesus se encontram com os olhos do seu coração, o que tem que acontecer? Um encontro, uma conexão de verdade. E aqui está um problema, irmãos. Por quê? Os escribas e fariseus, eles não experimentaram a conexão, porque quando Jesus se colocou diante deles e olhou nos olhos, um de cada um, sabe por quê que eles saíram mal? Porque naquele momento eles não se viam como realmente eram, e não viam a Jesus quem Ele realmente era. Não viram a verdade sobre eles mesmos, e não enxergaram em Jesus a verdade sobre Jesus. Aí não há conexão. E eu te pergunto, como você vem à igreja? Você vem como você realmente é, ou você traz consigo as suas máscaras? A igreja é um lugar, o culto é um momento em que você tem que depositar lá fora as máscaras, os títulos, as superficialidades do ser. Você tem que ser você. Não existe aqui advogado, não existe doutor, não existe mestrando, não existe autoridade, não existe nada disso, nada que agregue a pessoa, mas não é ele na sua essência. É você. E como? Você, nua e cruamente, quem você é diante de Deus. Só há conexão quando você se posta diante de Deus em verdade. E você diz, eu sou eu, Senhor, indigno, pecador. E o Senhor é Deus. E eu vim aqui para encontrar contigo. O Senhor tem muito para me dar. E eu não tenho nada para te oferecer. Um exemplo de conexão produtiva e bem sucedida, a conexão de Pedro com Jesus, vocês se lembram? Naquele momento lá, do julgamento de Jesus, Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou para ele. Não sei quanto tempo, acredito uns 10, 15 segundos de cruzamento de olhares. Mas o Pedro que olhou para Jesus, era o Pedro que dizia para si mesmo, Senhor, eu sou pecador, eu sou um lixo, olha o que eu fiz contigo. Eu não valho nada, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode tudo, o Senhor tem tudo para mim. Esse momento, essa experiência, essa adoração de verdade, por mais que seja curto, por menos que tenha durado 10, 15 segundos, Pedro experimentou uma profunda transformação. Uma conexão de 10, 15 segundos mudou a vida dele. Vocês estão vendo a importância desse momento? Estão vendo a importância do culto na igreja, deste momento de adoração, de solenidade? Se você quer ter este encontro, antes de entrar, tire as máscaras, eu repito. Se você é professor, médico, advogado, enfim, o que seja, tire as máscaras. Apresente-se diante de Deus como você realmente é. A conexão só acontece quando você vem ao culto com este único propósito, e diante de Deus admite ser quem realmente é, e reconhece que Ele é tudo aquilo que Ele realmente diz ser, e tudo aquilo que Ele pode fazer. Este é o verdadeiro adorador. E o resultado, irmãos, e eu gostaria de fazer isso como um adendo a essa parte da mensagem,
é reverência. A gente, como ancião, e muitos pastores recebem muitas encomendas de pregações assim, tipo, fale sobre reverência, sobre barulho na igreja, algumas atitudes inconvenientes, enfim. Mas, irmãos, dentro desse contexto, sabe o que é reverência? É produto natural do quê? Da conexão. Se não há uma conexão com Deus nesse instante, durante o culto, não existe reverência. Não adianta você martelar algumas questões, algumas exterioridades aí, que não vai adiantar. Quarta diferença que salta desse texto, diz o texto que a mão lhe foi restituída sã como a outra. Chegamos ao momento da história em que Jesus disse para ele, estende a mão, e ele estendeu a mão, e de repente, diante de todos, não foi um truque não, ele estava aqui na frente, e ele estendeu a mão, e de repente ela começou a articular. Já pensou, gente? Você presenciar um milagre desse tipo? Aquela mão atrofiada, mirrada, pequena, de repente ela começou a articular. Agora, o interessante dessa mensagem, irmãos, desse texto, dessa narrativa, é que parou por aí. Nem em São Lucas, como em São Marcos, diz qualquer outra coisa que aconteceu imediatamente depois desse momento. O que a gente conclui é que aconteceu aquilo e para todo mundo estava tudo bem, ou estava tudo mal, ninguém estava nem aí. E aí vem a quarta diferença. Vamos lá. Para o espectador, o que é bom para ele, é bom, deve ser bom para os outros. Mas para o verdadeiro adorador, aquilo que acontece na igreja, o que é bom para a maioria, o que é bom para os outros, é bom para ele. O que significa isso? O que estão esses jogadores de futebol aí comemorando? Significa o seguinte, que o verdadeiro adorador vê a igreja como um time. Há um senso coletivo. Se acontece um milagre na vida de um, todos comemoram. Se a mensagem está indo ao encontro das necessidades específicas de alguém que você conhece, você ora por ele naquele instante. Você não diz, é para ele, é para fulano, ele que tinha que estar aqui ouvindo, ele que tem que prestar atenção. Não, você ora por ele, há um espírito coletivo. E dentro de um jogo de futebol, quando um jogador marca o gol, os outros correm para pular em cima e comemorar. É esse espírito coletivo que a gente não vê nessa narrativa. Os escribas e fariseus nem ligaram para o que aconteceu com o rapaz. Não houve nenhuma vibração, nenhuma comemoração. Imagine você jogar num time, o teu companheiro fazer um gol, decidir no campeonato, e você voltar, nem ligar, não esboçar nenhuma alegria, nenhum entusiasmo. Por quê? Porque foi ele, não fui eu. Entenderam a diferença? O verdadeiro adorador vem à igreja com esse espírito coletivo. E faça um teste agora. Se você é um mero espectador, tudo o que acontece aqui, em primeiro lugar, tem que ser bom para você. Para você, em primeiro lugar. A liturgia do culto, a duração do culto, do sermão, o estilo de música, a equalização dos meninos lá no som, a temperatura do ar-condicionado, tudo tem que te agradar, tem que estar de acordo com as tuas necessidades e aspirações. Se for bom para você, não importa se os outros estão gostando ou não. Este é um mero espectador. Você só sairá da igreja melhor do que entrou, quando for capaz de vibrar com as vitórias alheias, quando compreender que o que for bom para todos, será bom para você. E finalmente a quinta característica, ou diferença que salta dessa história, nós encontramos no final da narrativa, quando diz, acabou o culto, eles saíram da igreja, e o que o evangelista diz sobre o espírito deles? Como é que eles ficaram? Furiosos. Os escribas e fariseus, que julgo eu terem sido a maioria naquele culto, ficaram furiosos. Formaram rodinhas lá fora e tesouraram o pregador. Queriam o pior para ele. E o que nós tiramos de lição disso? Nós tiramos o seguinte, que o espectador, quando ele é confrontado,
O mero espectador, quando ele é confrontado, ele se ressente e se rebela. O verdadeiro adorador no culto, quando confrontado por Deus, ele se rende. Perceberam a diferença? E sabe, irmãos, aqui está um ponto importante. Porque qual é o propósito do culto? Para que a gente vem aqui? Para que Deus olhe nos nossos olhos e fale alguma coisa ao nosso coração, através da música, através do sermão, através da oração, através de qualquer coisa que é feita. Aqui é para que Deus confronte você. E eu desafio cada um aqui, eu não faço agora um apelo, mas eu faço um desafio. Olhe para dentro de você mesmo. Veja se em alguma coisa que aconteceu aqui, que foi falada, foi dita, foi cantada, foi orada, não pegou você em algum jeito. Não te deu um laço. Não te grampeou, como diz a expressão aí fora, ou seja, disse, é com você. Você precisa mudar nisso. Você tem falhado nisso. E sim, no que cantou, presta atenção na letra, não está dizendo alguma coisa que precisa mudar na sua vida. Deus nos confronta na hora do culto. E se você é um verdadeiro adorador, você se rende. Se você não é, você se ressente. E sabe o que faz aquele que é um mero espectador no culto? Ele vê o pregador falando alguma coisa que mexeu com ele, que tocou na sua ferida, ele diz, quem é você para falar isso? Quem é esse sujeito para dizer isso? Olha para a vida, para a sua própria vida, olha para a sua família, olha para a sua história, não fala isso para mim não. Perceberam? O mero espectador, quando confrontado, e sempre é e sempre será confrontado, basta você se portar como um verdadeiro adorador, você vai ver que você vai ser confrontado, você se rende, se você é um verdadeiro adorador. Um exemplo clássico disso, o encontro de Davi e Natã, depois que Davi cometeu as besteiras que cometeu, depois de enrolar Deus durante um ano, Deus enviou um profeta chamado Natã e foi à presença de Davi e contou aquela história, usou todo aquele tato, aquela estratégia maravilhosa, inspirada, e disse, Davi, é você. O livro Patriarcas e Profetas diz que a reação de Davi se dividiu em 4 partes, e eu termino com isso. Primeiro, Davi teve a sua consciência tocada. Veja, primeira coisa, quando Deus nos confronta, Ele toca dentro de nós em algo que se chama consciência. E você tem, eu tenho, todos temos. A consciência despertada. Segundo passo que aconteceu, foi que ele viu a enormidade do seu pecado. Nem todos nós vemos. Quando Deus toca, Ele põe o dedo na nossa ferida e nós sentimos a consciência. Nem todos nós sentimos que o nosso pecado é tão grande como ele realmente é. E aí começa a diferença entre o mero espectador e o verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador, ele se rende, ele vê o pecado, mesmo que seja um comportamento insignificante, uma coisa banal, ele vê o pecado na proporção que Deus enxerga. E terceira coisa que aconteceu nessa sequência, é que Davi, ele se arrependeu profundamente. Diz que ele se arrependeu naquele instante. E em consequência, imediatamente ele confessou e disse, pequei contra o Senhor. Viram? Consciência despertada, viram o pecado no seu tamanho exato, arrependimento e finalmente a confissão. Se rendeu. Como você tem reagido quando você é confrontado por Deus? E eu falo isso, irmãos, não me referindo àqueles apelos em que às vezes os pregadores citam os pecados e você sente que é esse o pecado. Não, eu estou me referindo aos confrontamentos suaves que acontecem durante o culto. Como eu disse, desde quando você entra até a hora que você sai, Deus te confronta. Porque Ele é perfeito, e você e eu não somos, e precisamos mudar. Sabe, irmãos, você só sairá da igreja melhor do que entrou, pulando de alegria, comemorando como aquele homem,
e talvez a sua família, se você for um verdadeiro adorador e diante do confrontamento de Deus, você se render. Você dizer, sou eu o homem, eu pequei. Para você mesmo, diga isso, e para Deus. A realidade é que aquele culto terminou, e eles saíram, e como já dissemos, uns foram muito mal para casa, remoendo as suas mágoas, seus ressentimentos, suas raivas, e outros tiveram a vida mudada por um culto. E o texto diz, quando Jesus disse à samaritana, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, hoje. Então, eu consigo ver Deus aqui e agora, diante de você, procurando um verdadeiro adorador. E talvez, olhando nos seus olhos, diz para um anjo do lado, diz, aqui achei um, esse é, e eu vou abençoá-lo. Sabe, irmãos, o milagre que aconteceu aquele dia, o milagre maior pode acontecer hoje. Não uma mão atrofiada voltar a articular, as pernas inválidas voltarem a andar, uns olhos cegos voltarem a enxergar, não. O maior de todos os milagres, e talvez o mais difícil, é aquele que Deus se propõe a fazer com você todos os cultos. É a cura dos sentimentos, das emoções, a cura dos pensamentos doentios, a transformação da alma, a mudança de coração. É isso que Deus vem fazer com você e comigo hoje, e todos os sábados, e todos os cultos, que Ele consiga, se você deixar. Se você seguir esses 5 passos, ou se distinguir como um verdadeiro adorador, que Deus nos abençoe assim, que assim seja na nossa vida. Amém.